meninas, boa tarde, que a paz de Jesus seja conosco, mais uma semana. Esse devocional que nós vamos fazer hoje está baseado no texto de Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41, e o texto diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio d'água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Algumas versões terminam essa parte dizendo assim: que homem é esse que até o vento, e o mar lhe obedecem? E esse é o nosso Deus, ao ler esse versículo, eu fiquei refletindo sobre a chamada de Jesus para cada um desses discípulos. Foi uma chamada muito pessoal, para cada um deles ali tinha a sua profissão, tinham seus ofícios e foram caminhar com Jesus. Naquela época, pelas coisas que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar sobre a Bíblia, os homens, eles eram ensinados para que eles pudessem ter, eu não lembro o termo ao certo agora, mas para que eles fossem, estudados da lei, da religião daquela época. E e tinham vários testes, várias coisas que com a idade eles iam passando, e alguns iam sendo aprovados, e viravam sacerdotes, mas outros não. Então outros iam ter outras profissões, para viver e etc. E os homens que começaram a caminhar com Jesus não foram homens que eram dotados de sabedoria, que sabiam sobre a religião, mas eram homens que, para aquela época e para a sociedade daquela época, eram homens que foram, que não tinham a capacidade, diante dos homens, para ter um ofício que era reconhecido como algo notório, religioso. E como Jesus foi chamando esses homens, e eles largaram tudo para caminhar com ele, E quem era Jesus, que pedido inusitado. E hoje, eu fico pensando que é o mesmo pedido que a gente recebe, só que para cada época, tinha o seu desafio. Esses homens largaram tudo e foram viver uma caminhada com Deus. E que aventura, caminhar com Jesus, ver cego enxergar, paralítico andar, ver ele ali multiplicar os pães para uma multidão. E cada dia era uma coisa diferente, e ali, diante de um desafio, Jesus cochilando no barco, Jesus estava com eles, a presença de Jesus era ali, e mesmo assim os caras ficaram incrédulos. Jesus, você não liga que a gente vai morrer? E muitas vezes a gente é assim diante das dificuldades, adversidades na nossa vida, A gente tem N experiências com Deus, vê Deus fazer vários milagres, mas quando chega uma
determinada situação, a gente esquece que Jesus está ali no barco, né? E mesmo que ele esteja ali cochilando, né, nada está acontecendo e as situações do nosso dia a dia estão parecendo que vão nos engolir, sejam elas situações físicas que a gente consegue ver, sejam situações emocionais, sejam situações da nossa própria cabeça, nossa confusão mesmo na mente. Aí a gente esquece os tantos milagres que ele já fez, que ele está conosco, e a gente começa a duvidar, né? Jesus, o Senhor não vai fazer nada, né? O Senhor não liga o que eu tô passando, o que eu tô vivendo, e Jesus está no barco. Esse é o nosso Deus, é um Deus que caminha conosco independente da circunstância, é um Deus que muitas vezes fala pra gente: você se esqueceu que eu tô aqui, né? E por que você anda com tanto medo? Então, o meu desejo, a minha oração é para que nós possamos olhar para o barco, ver que Jesus está no barco, lembrar das situações em que ele já fez diversos milagres e confiar. O Senhor deixou para nós a palavra dele, o Senhor deixou para nós a palavra dele, o Senhor deixou para nós o Espírito Santo. Ele mesmo disse: eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês um ajudador, né? Que é o auxiliador de vocês. E o Espírito Santo é essa pessoa, é o nosso amigo, é socorro bem presente. Então a gente pode chamar Jesus para as dificuldades, para as nossas limitações, para quando a gente pensa que não vai dar certo, e crer que ele é o nosso socorro, que ele é o nosso abrigo. Que essa semana vocês possam descansar no Senhor, que mesmo que as ondas, né, estejam parecendo que vão te sufocar, você possa lembrar que o nosso Deus é um Deus que acalma a tempestade, que cessa as ondas, basta só uma palavra dele. E que muitas vezes a gente realmente precisa passar por isso. Hoje a gente pode não entender o propósito de algumas coisas, mas lá na frente a gente vai ver o cuidado e amor dele em cada detalhe. Então a gente tem duas opções, porque os dias com o mar revolto eles vão vir de qualquer jeito. A gente pode confiar e descansar no Senhor de que ele está no barco, ou a gente pode mesmo saber e passar sobre isso da melhor forma que o Senhor deseja que a gente passe, ou então a gente pode se apavorar com o mar revolto e passar por isso mais angustiado, amedrontado, né? E não desfrutando de uma caminhada de milagres, de fé, de ver Deus agindo e mudando as situações. Então, que a gente possa escolher a melhor porção, meninas, caminhar com Deus. Tenham uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.